Muito bem, bom dia para você, bom dia para você que está nos assistindo, né? Deus abençoe o teu estudo, o nosso estudo desta manhã. Vamos falar hoje sobre a igreja remanescente e a sua mensagem. Então vamos tentar ser profundos aqui, tá? E para ser profundo demora um pouquinho, né? Porque cavar um buraquinho raso é rápido, mas cavar um poço demora um pouco, né? Então vamos lá, gente. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em João capítulo 19. João capítulo 19. Eu vou ficar meio sentadinho aqui, porque assim a gente consegue, de alguma forma, ficar mais tranquilo aqui, né? Perdão, João capítulo 19. Nós temos um texto aqui que eu queria ler com vocês. Verso 25. Evangelho de João, capítulo 19, verso 25, diz assim: junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que no caso é o próprio João, disse à mulher: eis aí o teu filho. E depois disso, o discípulo... E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Existem várias implicações nesse texto, né? O primeiro é o cuidado de Jesus para com a sua mãe. Mas também existe um abandono dos discípulos para com Jesus. Porque na cruz do Calvário houve um abandono, né? A gente às vezes se prende em Deus abandonar o filho, né? Quando Jesus fala assim: Deus meu, por que me desamparaste, né? Porque ele sentiu esse afastamento de Deus. Mas ali, quando os discípulos quando Jesus foi preso, os discípulos abandonaram Jesus, né? Houve um momento que posso dizer de decepção, porque eles esperavam que Jesus, ele de alguma forma tomasse o reino, quem sabe a força. E nós muitas vezes culpamos aí o Judas, né? Que Judas traiu Jesus, vendeu Jesus, né? Mas de alguma forma Judas não aceitava o Messias que ele estava vendo. Ele criou uma expectativa errada de Jesus, e ele quis dar uma ajudinha para esse Jesus, entregando-lhes as autoridades, para que ele então se revelasse e tirasse César do trono. E quando ele viu isso que aconteceu, Jesus sendo preso, aquela muvuca, aquela coisa toda, eles acabaram se decepcionando, e cada um fugiu para o seu canto. E nós temos depois, um pouquinho antes, né? No capítulo ali 20, deixa eu ver, capítulo 18, você vai encontrar quando Pedrão, ele se esconde no meio da multidão ali, ele nega Jesus, né? Ele nega Jesus. Muito bem, o que eu quero dizer com isso com vocês? Porque houve um momento na história onde um grupo de pessoas se decepcionaram com uma expectativa que criaram, de que o mestre, o Messias, ia reivindicar o trono do imperador romano, e ali ele sentaria. Houve uma decepção, houve espalharam, né? Há um texto na Bíblia que diz que quando fosse ferido o pastor, as ovelhas iam se dispersar, certo? Muito bem. Mas acontece o seguinte: passa alguns dias, Jesus ressuscita, e Jesus consegue reuni-los. Vamos ver isso aí? Agora você vai em Mateus, volta aí no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Capítulo 28, verso 18 em diante. Aqui nós temos o segundo texto mais estudado da Bíblia, viu? Você sabe qual é o primeiro? João 3,16. João 3,16, né? É o texto mais estudado da Bíblia. O segundo é a grande comissão, né? Então, veja, Jesus diz o seguinte, verso 18, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Daria para a gente falar muita coisa, né? Esse texto aqui é riquíssimo de informação. Mas eu quero destacar aqui, a mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem era fazer discípulos e ensinar o povo a guardar as coisas que eles tinham aprendido de Jesus. E aqui eu queria abrir um parênteses, né?
nem sempre pregar o evangelho você faz discípulos, mas toda vez que você faz discípulos, você prega o evangelho. Jesus não está dizendo apenas pregar ou falar a verdade. Jesus está falando para a gente ensiná-los a guardar, a obedecer. Vou dar um exemplo. Nós falamos muito sobre o sábado, que é uma mensagem, é verdade, é bíblico. Então eu vou dar um estudo bíblico para alguém sobre o tema, o sábado. E eu pego no texto, a Bíblia toda, e mostro que o sábado é o dia do Senhor. E faço algumas perguntas para esse estudante. Você entendeu que a Bíblia fala sobre o sábado? Sim. Você entendeu que não mudou, que o sábado ainda é o dia do Senhor? Sim, entendeu. Você entendeu que é lei do Senhor e transgredir o sábado é pecado? Você entendeu? Entendeu. Beleza, aí você ora com a pessoa, beleza. Você acha que você cumpriu a missão. Mas não é bem assim. Essa é a primeira parte. A segunda parte é você falar assim: você entendeu tudo isso, teoricamente. Agora eu vou cumprir a minha missão. Qual é? Eu vou passar um dia inteiro, um sábado com você, e vou ensinar você a guardar o sábado. Entendeu? Vou ensinar sobre oração. Pega o texto, todos os textos da Bíblia. Entendeu que oração é uma ligação com o Pai? Entendi. Entendeu que a oração é necessário para o crente? Entendeu? Beleza. Aí você faz a oração e vai embora. Não é assim. Fala, agora vamos orar. Fecha os olhos. Mas por que eu tenho que fechar os olhos? Porque toda vez que você fecha os olhos, você está dando importância para quem está perto de você. Quer ver um exemplo? Quando você abraça um amigo, o que você faz? Fecha os olhos. Quando você beija a tua esposa, deveria fechar os olhos, porque a esposa não gosta quando você beija de olhos abertos, né? Mas acontece isso. Quando você fala com o pai, você, ao fechar os olhos, você está dando importância para ele e rejeitando o resto. Estão entendendo? Ensinar oração é uma coisa, ensinar como orar é outra. Então aqui, em Mateus capítulo 18, Jesus dá a mensagem. Qual é a mensagem? Todas as coisas que eu ensinei. Mas também você tem que não apenas falar a verdade, mas ensinar como viver a verdade. E entenda isso, dizer a verdade para quem você não ama é fácil. Não, pastor, eu fui lá e falei tudo. Eu sou assim, que a verdade tem que falar. Não é que a verdade tem que falar. Você é um ignorante estúpido, né? Porque não é assim. Porque quando você não ama, você não tem compromisso com a pessoa. Mas quando você ama alguém, você diz a verdade. Mas você também vai, é exigido de você compromisso para explicar essa verdade. Eu digo a verdade e doa quem doer. Isso não é cristianismo, isso não é pregação do evangelho, né? Então dizer a verdade para alguém exige de nós compromisso de ensinar a viver essa verdade. Estão entendendo? Não é só dizer, porque é fácil mandar uma mensagem no WhatsApp, colocar uma mensagem no Facebook da verdade. Mas aí a pessoa fala, poxa, o que é isso? Foi uma paulada na minha cabeça, e como que é isso? Lembra que eu falei na noite passada que a palavra de Deus ela tem 2 cortes? Ela tanto fere, como também ela cura. Então é injusto, irresponsável você só ferir e cortar alguém e não trazer cura. Ok? Muito bem. Então entenda o seguinte: houve uma decepção. Jesus reúne novamente o povo, dá uma missão, dá uma palavra, uma ordem para eles. Agora eles têm um objetivo de vida: cumprir a missão, pregar o evangelho com responsabilidade. Eu posso chamar isso daqui de ide evangélico. Ide evangélico. Todo cristão, todo crente tem essa missão. E aqui eu quero já abrir um outro parênteses. Entenda que pregação do evangelho é mandamento de Deus. Talvez hoje o mandamento mais quebrado entre os crentes seja não pregar o evangelho com responsabilidade. Deus falou, vão e façam discípulos. Isso é um mandamento de Deus. Ok? Muito bem, agora eu quero que vocês avancem. Nós vamos lá para Apocalipse, que é o tema da nossa manhã aqui. Apocalipse capítulo 10. Ontem vocês viram aí que eu tentei fazer um resumo dos 22 capítulos do Apocalipse. Tentei ao máximo simplificar para vocês, mas que vocês, espero que vocês tenham entendido de que o Apocalipse nada mais é do que um grito de Deus para um povo que está perdido. É um grito de um Deus que quer salvar esse povo perdido. E através de nós, Ele quer que nós levemos essa esperança, né? Mas Apocalipse 10, nós podemos considerar como um parêntese dentro do Apocalipse, né? Então vão comigo. Eu falei um pouquinho ontem, eu vou só
repetir algumas coisas para a gente poder continuar. No capítulo 10, é uma cena muito interessante. Esse grande e poderoso anjo que aparece aí com um livrinho, e ele então levanta a mão para o céu, com um pé na terra e no mar. Isso mostra amplitude. Quando ele levanta a mão, ele faz um juramento pelo céu, e isso mostra que só pode ser um ser divino, porque a Bíblia condena juramento pelo céu e pela terra, senão aquele que o fez, ou que tem autoridade sobre o céu e a terra, Então, nós cremos que essa figura aqui é Jesus Cristo, e ele dizendo o seguinte: o tempo está findado, não tem mais atraso, não tem mais demora, E aí é uma cena interessante, tem os 7 trovões. João escuta os 7 trovões. Ele coloca trovões aqui porque foi uma voz muito alta. E ele entendeu os 7 trovões. E ele ia escrever. E o anjo falou assim: não, peraí, isso é só para você. Não escreve, é só para o teu deleite. Quem sabe nesses 7 trovões ou 7 ditos que ele ouviu, talvez teriam muitas explicações. Mas essas explicações não cabem a mim e nem a você. Curioso que tem gente na internet supondo o que são os 7 trovões, Eu acho muito engraçado. Se Deus não deixou o profeta revelar, tem gente aí se aventurando a dizer o que são os 7 trovões. Cuidado com isso, viu? É muito sensacionalismo, E pouca Bíblia. Mas enfim, só que aí o anjo fala assim: tá vendo aquele livrinho lá? E a gente entende que esse livrinho é Daniel. E vocês vão entender por quê. Vocês viram que no capítulo 5, Deus tem um livro na mão direita, E Jesus, o Cordeiro, aproxima e toma o livro e começa a abrir os selos. E João viu tudo isso. E João, quem sabe, falou assim: eu também quero esse livrinho e quero saber o que tem nesse livrinho. Só que ele se deu mal, porque ele não tem a autoridade de conhecer as coisas. E o anjo fala assim: vai lá, pode pegar. Você vai comer, come. Interessante que isso não é literal, Apesar que ele estava em êxtase, provavelmente ele realmente comeu, Mas isso há um significado. Porque a própria Bíblia diz que, Jeremias diz, achado as tuas palavras, ou foi Isaías, logo as comi, E é assim, a gente tem que devorar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas um petisco, mas é um banquete. É um banquete, Então João vai lá, pega o livrinho, coloca na boca e é doce, gostoso. Mas quando ele engole, ele não tinha tomado um estomazil antes, Não estava preparado. E aí foi amargo no estômago. E aí o anjo falou assim: pensou que ia ser só coisa boa, docinho, Ainda falta algo. E aí está no capítulo 10, eu quero ler com vocês o verso 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então é interessante, se você olhar para o capítulo 10, ele termina no verso 11 e diz assim: você tem que pregar. Só que não fala o que você tem que pregar. Está entendendo? Jesus, quando reuniu os seus discípulos, falou assim: vão lá e ensine todas as coisas que eu vos ordenei. Há uma mensagem, há um ensinamento. Só que aqui no capítulo 10, João, é dito para ele que é necessário pregar. E nós entendemos que isso é um contexto. O livrinho que João come é nada mais, nada menos que o livrinho de Daniel, que estava selado, lembra no capítulo 12? Daniel não entendia, e o anjo falou assim: amigão, não é para você, cara. Isso é para o tempo do fim, quando o saber se multiplicará. E olha que interessante, Como tudo se encaixa. Em 1763, Isaac Newton lança um livro, Comentários sobre Apocalipse e Daniel. Isaac Newton, o cientista, E quando você vai ler o livro, você consegue ver muita verdade, é uma interpretação muito boa, porém limitada. Quando você avança ao tempo, depois de 1798, que é o tempo que nós entendemos que foi o final da supremacia papal, final onde Deus cuidou da sua igreja, não que ele não cuide mais, mas foi um período de muita perseguição. Nós entendemos que 1798 foi a ferida mortal que o poder religioso tomou, Porque veja, além de religioso, ele era um poder civil. E a Revolução Francesa tirou o que dele? O poder político, civil. Então,
A ferida mortal nada mais é do que a retirada do poder político. E a cura? É quando novamente o poder político civil foi dado, irá ser dado para o poder religioso. Estão entendendo a coerência? Agora que interessante, 1763 ele lança esse livro, se eu não estou enganado. E existe alguma coerência, mas é limitado. Mas a partir do tempo do fim, 1798, há um movimento tremendo em todo o mundo de pessoas estudando o livro de Daniel. Por quê? O livro foi descelado, porque chegou o tempo do fim. E existem muitas publicações no mundo de pessoas estudando o livro de Daniel, inclusive o movimento milerita. E o movimento milerita foi impressionante, porque eles conseguiram chegar próximo, né? Alguns falam assim, mas pastor, Deus abençoou esse movimento porque, resumindo, a verdade não era aquilo. Porque Jesus não voltou, então Deus, ele abençoou o movimento que estava pregando a mentira, mas não é bem assim. Porque através do erro, da decepção, Deus conseguiu alcançar corações sinceros e levar essa mensagem para muito mais lugares. Entende? Então não que Deus aprovou o erro, mas Deus trabalhou na limitação dos estudantes. Entendeu? Isaac Newton, por que ele não conseguiu descobrir tudo? Porque o livro não estava o quê? Descelado. Só que a partir de 1798, Deus tira as vendas, as escamas dos olhos, e o povo começa a entender muito mais o livro. E eu vou dizer algo para você, vou abrir um parênteses. Estamos chegando no fim do tempo do fim. E agora qual é o livro que Deus está tirando as escamas dos nossos olhos para a gente compreender? Apocalipse. Entende? Estamos agora vendo coisas que nós não víamos antes, que estamos ajudando a compreender. Percebe que a revelação de Deus, ela é progressiva, né? Veja, a revelação não é a revelação da verdade que é progressiva, porque a verdade é absoluta e inteira. A revelação do conhecimento é progressivo. Entende? Por causa da limitação de Deus, do ser humano. Então existe a verdade absoluta que nós precisamos conhecer. Lá em Timóteo diz que Deus quer que todos se salvem, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus, pela nossa limitação, Ele vai revelando aos poucos a verdade. Então há uma revelação progressiva de conhecimento sobre a verdade. Vou falar isso hoje à noite. Vou falar um pouco sobre isso hoje à noite. Então não perca a palavra revelada hoje à noite. Muito bem. Estão comigo no raciocínio aqui? Então no tempo do fim começa-se a estudar o livro de Daniel, né? Há um estudo bem profundo da palavra de Deus. Agora interessante. Houve um desapontamento. Houve uma decepção. Houve ou não houve? Porque eles pregavam que Jesus voltaria em 1844. A mensagem era doce, maravilhosa. Mas quando chegou o momento, ficou amarga, né? Aí você vai entender o que acontece no capítulo 10, verso 11. É necessário, gente, que vocês levem essa mensagem para todos os povos. Que mensagem? Porque não tem mensagem aqui. No capítulo 10, verso 11, não tem mensagem. Mas eu vou pedir para vocês usarem a tecnologia que eu ensinei ontem para vocês. Qual é? Se a sua Bíblia tivesse touchscreen, né? Se você fizesse assim, ó, no verso 11, na tua Bíblia assim, ó, se você fizesse isso, a hora que ampliasse e aparecer, sabe qual é o capítulo da Bíblia? Apocalipse, capítulo 14, vá para lá. Capítulo 10, verso 11, é um link que quando você aperta ou dá zoom, vai aparecer Apocalipse capítulo 14, tá? Muito bem, chegamos agora na mensagem. Agora, perceba o meu raciocínio aqui. Fiquem comigo aqui. Os discípulos se decepcionaram por uma expectativa que o Messias seria o imperador, tiraria César do trono e seria o rei. Mas eles caíram no cavalo. E quando houve a decepção, novamente Jesus reúne os seus discípulos e fala: eu tenho uma missão para vocês. Vão por todo mundo e pregam o evangelho. Ensinam a guardar as coisas que eu ensinei vocês, a mensagem. Passa-se anos. Há uma decepção. Há um desapontamento. Jesus novamente reúne um povo do tempo do fim e diz o seguinte: vocês têm uma missão que eu vou dar para vocês.
Por isso que eu digo que Mateus 28 é o id evangélico. Apocalipse 14 é o id profético. Estão entendendo a diferença? Agora olha que interessante. Existe um acúmulo de mensagem. E eu quero que vocês entendam a diferença. Todo cristão é chamado a pregar o id evangélico. Eu e você, todos. Batistas, assembleianos, todos. Id evangélico é nosso compromisso. Porém, todavia, entretanto, o movimento do tempo do fim, a igreja de Laodiceia, o movimento profético dos últimos dias, Deus comissiona um id profético. E nós, além de pregar o id evangélico, nós temos que pregar o quê? O id profético. Entende a diferença? Qual a nossa responsabilidade? Então vá para o texto e vamos falar um pouquinho de Apocalipse 14. Apocalipse 14 é como eu disse ontem para vocês. Olha só que interessante. Capítulo 12 de Apocalipse, nós podemos dar um nome para ele. Um título. As prioridades de Satanás. Por quê? Porque no primeiro momento a prioridade de Satanás é destruir Israel, para que o Messias não nasça. Lembra que a mulher está com dores de parto? Aí quando o filho varão nasce, qual é a prioridade de Satanás agora? Matar o Messias. E através de Roma, Herodes, eles tentam matar o menino. Mas o menino cresce e ele então é arrebatado para o céu. E aí eu expliquei para vocês que nesse momento Satanás também sobe ao céu achando que ganhou. Mas na verdade ele caiu do cavalo e caiu do céu novamente, né? Então houve batalha no céu, Miguel e seus anjos, né? E aí então ele cai na terra com grande cólera, porque pouco tempo lhe resta. Qual é agora a prioridade de Satanás? A igreja. A igreja. Mas ele não consegue pegar a igreja. Olha o detalhe. A Israel, o filho varão e agora a igreja. Só que a igreja ele não consegue destruir. Ele corrompe a igreja. Por isso no capítulo 12, 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Ele está irado contra a mulher. Mas ele vai matar quem? Os descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Perceba, ele não consegue destruir a igreja, então ele corrompe. Foi o que ele fez quando o império se une à igreja e começa a introduzir doutrinas falsas. Só que ele quer matar e destruir o povo de Deus. Esse é o capítulo 12. E lembra que eu falei da cena que se pôs em pé sobre ele do mar? Ele não consegue destruir, então ele levanta um poder do mar, um poder da terra, para unir e matar. Capítulo 13, você vai ver isso. Tragédia, tragédia, tragédia. E se parasse ali, a gente ficaria frustrado. Mas aí começa o capítulo 14. E os primeiros versos do capítulo 14, de 1 a 5, vai dizer de um povo que foi salvo, redimido. E aparece os 144 mil, né, no Monte Sião. São salvos. E alguns falam assim, mas é literal ou simbólico? E eu já vou responder para vocês. É um número simbólico. Não é literal. Não pode ser literal. Entenda aqui, olha aqui, para você entender. Toda vez que fala de povo de Deus, a Bíblia usa um número. Qual o número? 12. 12 tribos, 12 profetas, 12. Isso é povo de Deus. Só que no povo de Deus hoje, tem salvo e perdido, sim ou não? Tem perdido e salvo. Agora quando fala de salvo, não é 12. É 12 elevado ao 12. 144 mil. Estão entendendo? Porque não pode ser literal. Então esse expoente, essa potência, né? 12 elevado à potência de 12, né? Isso mostra os salvos. É finito, não é infinito, mas é um número gigantesco. É mais que 144 mil. Tá? Alguns sugerem que serão 144 literais vivos nos últimos dias. Há uma possibilidade, mas não da totalidade dos salvos. Entende a diferença? Entende a diferença? Então ainda a gente não tem luz sobre isso. Eu particularmente vejo possibilidade de um grupo pequeno vivo nos últimos dias. Entendeu? Eu vejo. Mas quando fala 144 mil, não é restrito apenas os salvos dos últimos dias, mas todos os salvos. Entenderam? Beleza. Então no capítulo 14 você vai ver isso. O início. Agora é interessante. Enquanto o povo é perseguido, enquanto o povo é morto, até comentei um pouco isso antes, o povo não fica se escondendo. Não é um grupo covarde. É um grupo que obedece. Que ele, de alguma forma, ele não luta uma batalha que não é dele. E vou te explicar a diferença. Tá? Para você ver essa diferença, vai em Apocalipse 13.
Apocalipse 13. Lá no verso, no finalzinho ali, perdão, é 13 mesmo, 13, verso, cadê? Verso 9. Diante da perseguição, Deus dá um conselho para os fiéis. Olha o conselho aí, ó. Se alguém tem ouvidos, ouça. Veja que esse ouvido é sabedoria espiritual, entendimento espiritual e também obediência, né? Quem tem ouvidos é assim, obedeça o que eu estou dizendo, tá? É bem assim. Ouve o que teu pai está falando, não é bem assim? Se não, né? Então olha só, diz assim, verso 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Ou seja, se você for preso, vai. Se você, por causa da palavra de Deus, como João, foi para o cativeiro, vai. Olha, agora intensifica o negócio. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Ou seja, se você for morto pela fé, que seja. Aí termina dizendo o seguinte: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Haverá uma batalha que não é minha nem sua. Deus tem o controle da história dessa terra. Deus cuida da sua igreja. E nem sempre cuidado quer dizer não te levar para o sofrimento. Nem sempre cuidado não quer dizer preservar a tua vida. João Batista foi um exemplo disso, né? Então veja, não é nosso trabalho ou a nossa batalha ficar lutando contra esse poder que se levantará. Não é meu compromisso sair às ruas gritando contra uma nova ordem mundial. Porque a fidelidade dos santos e a perseverança está envolvida em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A batalha do sistema não sou eu que vou mudar. Agora, qual é a minha batalha? Pregar as 3 mensagens angélicas. Você quer protestar contra esse mundo? Não vai atrás de partido político, carreata, contra isso, contra aquilo. Pregue o ide profético. Estão entendendo? A nossa batalha não é contra o sistema. Esse mundo jaz no maligno, mas Deus há de restaurar esse mundo, não sou eu. É eu? Então, cuidado com esse tipo de movimentos aí. Veja, eu não estou aqui restringindo tudo, né? Eu entendo assim, que se de repente o Congresso, alguém votar algo contra a nossa crença, nós temos que protestar, né? Mas eu não vejo crente ficar correndo atrás de mudar o mundo, né, com o sistema, entende? Existe agora eu vou entrar em política, mas eu preciso dizer isso. Existe um pensamento da direita. Esse pensamento eu não concordo. O cristão naturalmente é mais à direita. Entende o que eu vou dizer? Mas também tem coisas à esquerda. Você não pode se rotular esquerda ou direita. Sabe por quê? Se eu gosto de prestígio, eu gosto do biscoito prestígio. Biscoito não, é biscoito prestígio. Bolacha, chocolate. Eu vou no mercado, chega lá, eu só vou encontrar prestígio na caixa de bombom. Mas tem que comprar uma caixa? Não, tem que comprar a caixa. Você quer o prestígio? Está na caixa. Mas tem um monte de bombom que eu não gosto. Mas tem que comprar a caixa. Quando eu compro a caixa, vem um monte de bombom que eu não gosto. Mas vai ter o prestígio. Quando você compra a caixa de bombom da esquerda, tem um prestígio lá que você gosta. Mas tem um monte que você não vai gostar. Quando você compra a caixa de bombom da direita, tem um monte de bombom que você não gosta. Tem um que você vai gostar. Então cuidado para se rotular. Ok? E a direita, eu vejo alguns problemas. Essa direita que está no poder, ou que está querendo ir ao poder, eles querem, através de lei, forçar a sociedade a viver os costumes cristãos. Isso não é evangelho, porque o evangelho não é imposto através de lei. O evangelho é imposto através do Espírito, nem imposto, é colocado no coração do crente que quer ser transformado. Estão percebendo a diferença? Entendeu? Nós temos que cuidar do nosso planeta, da nossa sociedade, sim, mas existem limites, que é Deus que está no controle, não é a nossa expertise, não é o nosso parlamento que vai fazer isso. Estão entendendo? Espero não ter sido mal compreendido aí. Muito bem, então a nossa batalha é pregar o evangelho. Então vamos avançar? Vamos lá para o capítulo 14 e a gente vai agora destrinchar as 3 mensagens angélicas. E aqui é uma coisa muito importante mesmo. Eu tremo, eu fico apavorado, porque às vezes existem irmãos adventistas, pastores adventistas, que não sabem as 3 mensagens angélicas. E esta é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Nós sabemos muito de lei, sabemos muito de lei, de saúde, a gente acha que sabe tal.
mas a gente deveria saber sobre a nossa obrigação, que é as 3 mensagens angélicas. Então eu gostaria que você saísse nesta manhã, e você que está assistindo o vídeo aí, entendesse o que são as 3 mensagens angélicas e os seus cumprimentos e o nosso compromisso com elas. Ok? Bora lá? Capítulo 14, vamos ler, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua, povo. Então nós temos aqui o anjo, né? O anjo, nós entendemos que não é literal. Entenda, João realmente viu em sua visão, ele está em êxtase. E quando ele está em êxtase, todo profeta, quando está em êxtase, ele vai ter símbolos. Deus vai ver símbolos. Quem sabe um dia a gente pode falar sobre isso, né? Sobre a diferença de uma visão para uma revelação. Como assim? Uma visão é quando o profeta está em êxtase. E Deus, quando vai revelar, entenda isso. Quando Deus vai revelar o eterno, o divino e o futuro, Deus precisa trabalhar através de símbolos. Por quê? Nós não temos noção do que é futuro. A gente tem noção do que é passado. Nós não temos noção do que é eterno, porque nós não somos eternos. E nós não temos noção do que é o divino, o celestial, porque nós somos humanos. Então Deus vai trabalhar da forma como nós compreendemos as coisas terrestres, para então revelar o eterno, o divino, o futuro. Tá? Vou dar um exemplo. Muito bem, um exemplo. Como nós sabemos que as coisas voam? Vamos pensar no primeiro século. João, quando vê as coisas voando, naturalmente, o que voava que ele via? Um inseto, um passarinho. E para voar na cabeça de João, aquilo que ele via precisava do quê? Asas. Muito bem, asas. Então, tudo aquilo que voa, para ele não ficar, para ele entender a situação, precisa ter o quê? Asa. Por isso que você vai encontrar todas as vezes que o profeta está em êxtase, em visão, e vê alguém voando, o que tem na pessoa? Asa. Muito bem. Só que quando há uma revelação do divino de forma corporal, quando os anjos vão visitar as pessoas presencialmente, pergunto, eles aparecem com asas? Por que não? Não, mas é interessante, seria tão apoteótico alguém com asa que o profeta iria falar. Entendeu? Mas eles aparecem, os anjos, de forma... Lembra Jó? Jó não, Ló. Abraão. E não é descrito as asas, porque não tinha. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, na cabecinha de João, do profeta, tudo que voa precisa ter o quê? Muito bem, agora vamos trazer para nós. Se Deus hoje fosse revelar alguém voando para você, precisaria ter asa? Não, porque hoje no nosso imaginário é possível voar sem asa. Alguns anos atrás era necessário a capa, né, por causa do Superman, que ele tinha capa. Hoje não precisa, porque no nosso imaginário já entendemos que é possível voar sem asas. O que eu estou querendo dizer? Deus parte do conhecido para revelar o desconhecido. Então esse anjo voando pelo céu, e interessante que asa na Bíblia representa velocidade, agilidade. Então é uma mensagem que deve alcançar todo lugar de forma rápida, porque é urgente, ok? Então João está vendo esse anjo voando, dando essa mensagem. E nós entendemos que nós somos e devemos ser esse anjo voando com velocidade, pregando esse evangelho, ok? E diz que esse evangelho é eterno, e aqui é muito bonito, porque é uma mensagem que a gente pode compreender eterno como fora do tempo, como algo que sempre existiu, né? Ou eterno no sentido de que não há mudanças. Porque fora do tempo a gente entende que Jesus, em algum momento, né, ele sempre teve no coração o desejo de salvar as suas criaturas. Isso é evangelho. É Deus salvando as suas criaturas. E também no tempo, porque não há alteração da mensagem. Deus não muda, Deus não é homem para mudar. Então, estão entendendo? Então, é um evangelho que é acumulativo. Perceba? Lembra do id evangélico? E agora o id profético. Então, é uma mensagem única de Gênesis a Apocalipse. É íntegro. É um evangelho íntegro. Não tem sombra de variação. Ok? Então, vamos lá, continuando. Diz o seguinte, só anotam as perguntas se vocês quiserem, só para não perder o raciocínio aqui, tá bom?
Aí a gente vai fazer em outro momento aí. Muito bem, diz assim, dizendo em grande voz. Então, interessante, a palavra grande voz aqui é megafone. Alguém já usou um megafone? A palavra no grego megafone. Então, está falando numa grande voz. Grande voz. Porque não é uma mensagem tímida. Não é uma mensagem tímida. E tem muitas pessoas, né, pregando a mentira como se fosse verdade. Com grande voz. E tem muita gente pregando a verdade como se fosse mentira, né? Não tenha vergonha do evangelho que foi confiado a você, porque ele é poder de Deus para a salvação. Entenda isso, não tenha vergonha. Eu gosto de dizer que sou adventista. Apesar de existir um preconceito em muitos lugares, mas a gente não pode esconder nossa fé, né? Eu percebo, como pastor adventista, eu sofro muito preconceito, ainda mais nas redes sociais, né? Como seita, adorador de Ellen White, né? Legalista, né? Guardador do sábado, né? Judaizantes, tá? Mas eu creio que tudo um dia será esclarecido. Então faça a tua parte, viva o evangelho, né? Muito bem, continuando aí. Então diz o seguinte, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória. Vamos para aqui, temor a Deus. Temor a Deus envolve, claro, medo. Envolve medo. Adão, quando pecou, claro que não é um sentimento positivo, mas o medo dele ali foi que ele fez coisa errada. Entende? Por exemplo, eu respeito meu pai, porque eu tenho, quando criança, eu tinha medo dele. Isso é positivo? Em certo momento sim, porque evita eu fazer coisas erradas. Existe esse medo. Mas também o temor aqui exige respeito, porque é um ser maior que eu, né? E temer a Deus e dar-lhe glória. Esse dar glória para nós é muito subjetivo, né? O que é glória? Glória é o resplendor de Deus. Então, dar-lhe glória é como se eu, ser humano, eu sou um reflexo ou eu contribuo para o louvor ao Criador. Então, dar-lhe glória nada mais é do que ser semelhante a Ele, é reproduzir em mim o caráter dEle. Vocês estão entendendo? Dar glória a Deus é reconhecer a magnitude dEle em minha vida. Por isso que eu dou glória a Ele. A minha vida é em favor a Ele. Entende? Temer a Deus, obedecê-lo, respeitá-lo, e dar glória é viver uma vida segundo a glória, o caráter dEle. Ok? Muito bem, por que isso? E você vai entender. Porque Laodiceia, nos últimos dias, está se parecendo mais com o mundo, com as coisas do mundo, do que com o Senhor. Teme mais perder as coisas desse mundo do que o Senhor. Ama mais os prazeres desse mundo do que a Deus. Estão percebendo a comparação? Entenda que essas 3 mensagens angélicas é para o tempo do fim. É um tempo de relativismo. É um tempo de vários deuses, ou até mesmo não deuses. Tá? Essa mensagem ela é para o tempo do fim. Muito bem. Temei a Deus e dá-lhe glória. E aí diz o seguinte, pois é chegada a hora do seu juízo. E aqui nós podemos colocar um marco temporal. Vamos colocar um marco temporal. Agora você vai se situar no Apocalipse. Quando que começa o juízo? Segundo o nosso entendimento, o entendimento bíblico. 1844, 22 de outubro de 1844. Então, nesse momento, nós podemos entender que começa a ser dada a primeira mensagem angélica. Antes disso, não foi dada. Guilherme Miller, ele iniciou esse processo, mas só tivemos uma conclusão quando entendemos o juízo. Tá? Então, a primeira mensagem angélica começa nesse momento. Guarda essa informação. Agora veja o que é dito aqui, que é muito importante, né? Diz assim, ó, é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Inicia-se um juízo. E aqui começa o nosso compromisso, né? O ide profético. Perceba que ele fala assim, adorai aquele que fez o céu e a terra. Parece uma coisa muito, muito simples, mas eu quero que vocês voltem ao tempo de 1800. Naquele momento surge há uma revolução cultural. Marx está trabalhando a sua tese, junto com Engels.
Também existe ali o despertar do evolucionismo de Charles Darwin. Também a gente pode dizer que o espiritismo está em alta, Allan Kardec fazendo as suas descobertas, essa comunicação com os mortos, né? É o neo-espiritismo que surge com Allan Kardec. Lembra que no Grande Conflito fala das irmãs Fox, as batidas, né, nas paredes? Então existe uma bagunça de crenças, uma bagunça de crença. E ainda existe nesse momento um despertar do iluminismo, onde Deus cai fora do trono e o eu entra no trono. A redescoberta, as releituras de Aristóteles e os grandes pensadores trazem aí o homem pensante, a razão, né? A Revolução Francesa deu esse despertar, tirou da igreja o poder e colocou o homem. E quando tira Deus do poder, coloca o homem, e começa então a surgir um ateísmo declarado. Eu não preciso de Deus. Antes me ensinava que tudo que acontecia é Deus, mas não, há um propósito, a ciência pode explicar. Acontece isso porque a ciência diz isso, e tiram-se Deus. Então essa mensagem que começa a ser dada em 1844 tem um propósito, atingir essas classes de pessoas. Porque está afirmando que existe um Deus, e que somente Ele deve ser adorado. Mas qual Deus? De tantos deuses? É o Criador, aquele que fez o céu, a terra e o mar. E olha que interessante. Essas três palavrinhas aqui é encontrada em dois momentos na Bíblia. No Salmo 146, se não estou enganado, ou 47, e Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos, onde no sábado, no mandamento do sábado, revela que o Senhor é o Criador do céu e da terra. Perceba como está ligado, criação e mandato, criação e leis, criação e obediência, criação e submissão da criatura com o Criador. Mas o texto diz: e as fontes das águas, criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que fonte das águas? Onde você encontra a fonte das águas? No momento do dilúvio, quando se rompe as fontes, as comportas do céu. E foi um momento de juízo. Dilúvio foi um momento de juízo. Então, veja como está totalmente ligado. No passado, houve um juízo com água. Agora, no futuro, nós sabemos que será com fogo. E a primeira mensagem angélica destaca, então, a adoração a um Deus Criador, que envolve tudo isso que eu disse para vocês, né? Que isso vai contra outras crenças e não crenças, o ateísmo. E também destaca para nós um Deus legislador, criador, e que traz juízo, como trouxe no passado. Então, nós devemos lembrar esse povo que o arco-íris que apareceu lá no céu, lembra? Depois do dilúvio, esse mesmo arco-íris vai aparecer no céu também, né? Nós sabemos disso. E aí, os 10 mandamentos aparecerão com o arco-íris no céu. Perceba, momentos diferentes, mas uma coisa semelhante: juízo de Deus. Juízo de Deus. Eles gritaram no passado: entrem na arca. Nós gritamos hoje: temam a Deus, arrependem-se, porque chegou a hora do juízo. Muito bonito isso, né? Muito bem, agora nós chegamos na segunda mensagem angélica, a menor de todas. Porém, todavia, ela é muito profunda, né? Nem sempre um texto pequeno ele é raso, né? Interessante, a primeira mensagem e a segunda mensagem, a terceira mensagem, primeira e a segunda, né? Primeira e a terceira, elas são mensagens enormes, e a gente pode fazer uma comparação aqui muito interessante. Elas são vastas como o oceano, porém elas são rasas como um riacho, porque é simples a mensagem. Agora, a segunda mensagem, ela é curta como um riacho, mas ela é profunda como um oceano. Tá? Vamos fazer o touchscreen agora? Capítulo 14, verso 8. Se você fizer assim na sua Bíblia, dá um zoom ou clicar no link, quais capítulos da Bíblia aparecem? Eu falei ontem, capítulo 17 e 18. Bora lá então? Capítulo 17 e 18. Mas antes disso, deixa eu ler com vocês, né? Eu não li a mensagem. Seguiu outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Vamos lá. Por que o anjo diz: caiu a grande Babilônia? Por que diz duas vezes?
Ele podia falar assim, caiu a grande Babilônia. Não, ele fala assim, caiu, caiu. Veja, na Bíblia não existem coincidências, sempre vai existir Jesuscidência. Tá bom? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. As palavras foram guiadas por Deus. As palavras não são inspiradas. O profeta é inspirado. Mas há propósito nas palavras. Tá? Por quê? Vocês sabem que o livro que foi desselado, Daniel, ele é uma chave para abrir qual outro livro? O Apocalipse, né? Então, quando o Apocalipse ele tem muita base em Daniel. Em Daniel você vai encontrar uma cidade literal chamada Babilônia que caiu. Em que momento? Quando o general Ciro cercou a cidade e ele então seca as águas da cidade e ele consegue passar por baixo do portão e ele invade a cidade e derruba a Babilônia, né? Uma cidade intransponível. Mas entenda o conceito de Babilônia agora. Entenda o conceito de Babilônia. Babilônia, os imperadores, né, igual Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia de guerra muito fantástica. Qual era a estratégia de guerra? Não era igual os assírios. Os assírios eles invadiam, destruíam e aí pegava pessoas de outras nações, colocava, misturava para destruir a cultura. Os assírios faziam isso. Foi assim que fizeram com Samaria. Lembra que virou uma mistura de judeus com... isso, né? Agora, Nabucodonosor é diferente. Nabucodonosor é esperto. Ele fala assim, não vou fazer isso. Eu vou entrar na cidade, eu pego o que tem de melhor. E ele assaltou o santuário, né? Pegou os cálices, lembra? Pegou tudo lá, não conseguiu pegar a arca, né? Há uma dúvida sobre uma questão, onde está essa arca. Enfim, não pegou a arca, que era o objetivo dele, né? Então ele rouba tudo e tal. Dizem que ele ficou com tanta raiva quando que ele não achou a arca, aí ele destruiu tudo mesmo. Tá? Alguns dizem isso. Mas enfim, outra história. Então ele vai lá e pega o que é melhor. E não só de objetos, ele pega da cultura. Ele pega os sábios, os nobres, porque são pessoas o quê? Inteligentes. São pessoas que serão engenheiros, vão ajudar ele, arquitetos, administradores. Só que ele não pega só pessoas que trabalham nessa área, mas também ele pega religiosos, sacerdotes, adoradores de outros deuses. E aí ele pega os melhores e leva para o palácio dele. Por isso que no capítulo 2 você vai encontrar vários sábios e várias religiões. Então havia ali um sincretismo religioso, porque ele entendia que na multidão de conselhos a sabedoria, né? Então ele tinha esse vasto conhecimento. Então perceba que ele tinha uma biblioteca viva. Se eu quero saber sobre a região do norte, eu chamo aqui, peraí, vem cá, você morava lá, né? Como que é o negócio lá? Como o pessoal pensa lá? Lá no sul, você morava lá, como que é? Então olha só quanta informação esse cara tinha. Então Babilônia é um ajuntamento de religiões, crenças, místicas. Isso foi no passado. Agora, isso era literal. Vamos para o futuro. A Babilônia literal caiu. A segunda Babilônia também vai cair. A segunda Babilônia também é um ajuntamento de crenças e filosofias e ideologias de vida. E você tem que entender isso. Babilônia não é uma igreja. Não é uma igreja, é um movimento. Claro, tem um líder, mas não é um. É um que consegue abraçar todos. Estão entendendo a lógica aqui? Existe um líder que abraça todos. Então, olha só que interessante. Eu vou aproveitar esse momento aqui. Apocalipse 13. Né? Não sei até quando vocês vão aguentar aqui, mas Apocalipse 13. Vá no verso 17. 13, 17. 13, 17. Vocês vão entender agora melhor. Diz assim, vamos 16. 13, 16. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa o quê? Comprar ou vender, senão aquele que tem o quê? Presta atenção. A marca, o nome ou o quê? Número. Nós muitas vezes lemos esse texto e só guardamos um objeto aqui. Qual? Um detalhe, a marca. Mas nós temos 3 coisas. E comprar e vender, que negócio é esse? Vou explicar. Como que vai acontecer essa união? Não é porque todos vão pensar de forma religiosa igual. Não é.
Quer ver? A consciência cristã que está acontecendo ali. Ali existe, com todo respeito, uma Babilônia de crença, ou seja, uma confusão. Eles estão juntos, mas uns são arminianos, outros são calvinistas, uns são cessacionistas, outros são continuistas, uns são complementaristas, outros não são. Então existem várias crenças, mas há um propósito que nos une, a cruz os une. É bonito, não é bonito isso? É bonito, tá? Então veja, Babilônia também fará isso. Só que ela vai expandir essa área, não é só a cruz que vai unir eles, né? O amor. Veja bem, quando esse poder político se levantar e receber a autoridade quer dizer, o poder religioso se levanta recebendo a autoridade política de um poder poderoso, né, politicamente, nós entendemos que é os Estados Unidos da América, eles vão tentar unir esse mundo. Aí, por exemplo, uma pessoa que é ateu, como vai participar dessa união? Eu não creio nesse negócio de religião. Mas vai ser bom para os negócios. Bom para os negócios. Eu participar dessa união vai me favorecer as minhas empresas. Eu não creio nesse negócio de religião. Para mim, não, é fulano que está no líder. Tanto faz. Mas eu vou me unir que me favorece. Outra opção. Eu não sou ateu, não sou religioso, mas eu amo a ecologia. E esse movimento trará solução contra o desmatamento, contra o aquecimento global. A minha minoria será atendida. Eu vou me ajuntar. Eu não estou nem aí para a ecologia, para a economia, mas eu quero ser ouvido, porque eu tenho os meus gostos, as minhas preferências sexuais, a minha forma de família é diferente. E esse governo vai me ouvir. Então a minha galera vai se unir. Quem tem a marca, o nome e o número. Estão percebendo? Antes eu não imaginava que seria uma única religião. Isso é utopia, tá? Assim como eu dei o exemplo da consciência cristã com todo o respeito, tá? Eu só estou querendo comparar as ideias. Existe um propósito único, mas existe diferença entre eles. Mas para o bem comum, quer ver um exemplo? Máscara. É um bem comum, então todo submeteu a usar. Existe propósito em união para um bem comum positivamente, verdade. Porém, essa união está para acontecer, para nós não será positivamente. Vai trazer coisas boas? Lembra da caixa de bombom? Vai ter muitos bombons ali, bons, porém vai ter um bombom que a gente não vai engolir. Qual é o bombom? Leis, ou uma lei que vai me obrigar a não guardar o sábado. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses. Nós, adventistas, não temos problema nenhum se eles decretarem o domingo como dia de guarda. Não tem problema nenhum. Eu vou até gostar que é um dia a menos para trabalhar, apesar que eu não tenho feriado, né? Mas enfim, quem trabalha, é um dia a menos para descansar. Um dia a mais, perdão. Um dia a mais. Eu terei problema quando essa lei diz o seguinte: além de descansar, você vai para a economia girar, você tem que trabalhar no sábado. Aí não. Aí não. Aí nós vamos lutar pelos nossos direitos. Mas o lutar aqui não é impor mudanças. O lutar aqui é esclarecer a minha crença. Porque seremos levados para dar testemunhos. Então vamos lá. Voltando para Apocalipse capítulo 14, verso 8. Essa Babilônia que vai cair novamente, ela não cai literalmente como caiu no passado. Mas esse ajuntamento de ideias vai ser desmascarado. Vai ser desmascarado. Pergunto, como que Babilônia cai então nos últimos dias? Como que faz para derrubar as mentiras? Fazendo o quê? Xingando o mentiroso? Xingando o mentiroso? Pregando a verdade. O ide profético. Adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra e o mar. Guardar a lei do Senhor. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas olha o texto diz assim, que essa Babilônia tem dado de beber, olha aqui, um cálice, do vinho da sua fúria da prostituição, né? Assim que diz o texto aí, fúria da sua prostituição. Vamos lá. O vinho é símbolo do sangue de Cristo, que quando é entregue para os pecadores, os purifica de todo pecado. Mas também o vinho fermentado, que é o que a mulher está dando, ele faz o que quando alguém toma um vinho fermentado?
a pessoa fica facilmente, ela não tem a faculdade mentais lúcida. É fácil enganar um bêbado, né? Eu acho, né? Eu nunca tentei enganar um bêbado, né? Mas acredito que seja fácil, né? A pessoa não responde. Lembra quando tentaram dar o vinagre, o fel para Jesus na cruz? Não é para matar a sede, era para tentar aliviar a dor, porque eles queriam que ele sofresse mais tempo. Então, tomando isso, e anestesiar um pouco a dor para ele continuar sofrendo mais tempo. Então, essa bebida, de alguma forma, mexe com o entendimento. Então tá, se Jesus oferece o sangue para purificar os pecados, Babilônia oferece um vinho para contaminar de pecados. E aí diz assim, ó, da fúria da sua prostituição. O que é uma prostituição? Ou uma prostituta? Prostituir é pegar algo que é bom, verdadeiro, e fazer o quê? Transformar o quê? Mentira. Mentira. Então Babilônia tem dado a beber as nações do seu vinho, da sua prostituição. Então vamos dar nome aos bois. Esse vinho que Babilônia está dando para as nações, para enganar as nações, o que são? Doutrinas. Enganos teológicos. Vamos lá, citem um. Imortalidade da alma. Lembra que nós falamos aqui que é um dos enganos dos últimos dias? A imortalidade da alma. Oi? Isso, oração pelos mortos, né? O dom profético, de maneira, o falso dom de profecia, né? A guarda do domingo. Existem várias doutrinas e ensinos teológicos interessantes. Pega a ideia. São doutrinas que os fazem unir para um bem comum. Porque todo mundo diz assim, não, eu não estou unido àquela igreja, mas guarda o dia que aquela igreja instituiu. Interessante, né? Não estou unido a esse movimento, mas acredita que a alma é imortal. Vocês estão percebendo? Então, muito bem, entenderam aí. Agora, como é que cai? Pregando a verdade, né? E isso você vai encontrar no capítulo, agora sim, capítulo 17, como eu falei para vocês avançarem. No capítulo 17 é descrito então o julgamento dessa Babilônia, né? É descrita a maneira por que ela vai cair. E você lê todo o capítulo 17, inclusive tem vídeo no meu canal lá, explicando tintim por tintim sobre isso, tá? Capítulo 17 de Apocalipse. Então, ela é julgada porque ela enganou, e porque ela derramou sangue dos mártires, dos fiéis. Então, ela é julgada porque ela enganou a sociedade, porque ela matou fiéis. Aí o capítulo 18 vai mostrar como que ela cai. 17 diz o porquê ela caiu, vai cair, será derrubada. O capítulo 18 diz como ela cai. Agora vai para o capítulo 18. Capítulo 18, verso 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. Lembra do capítulo 10 que tinha um anjo com um livrinho na mão, o pé no céu, no mar, que eu disse para vocês que é Jesus Cristo. Esse anjo, quem é? O Espírito Santo. Por quê? Diz o seguinte, que tinha a grande autoridade e a terra o quê? Se iluminou com a sua glória. É o momento do derramamento da chuva serôdia. Pega a ideia aqui, irmãozinho. No passado, os discípulos se decepcionaram com o Cristo que eles imaginavam que eram. Cristo então reúne eles e dá um propósito de vida deles. Só que não só com um propósito, ele fala assim, fiquem em Jerusalém, porque do céu derramará poder sobre vocês. Nos últimos dias, o povo há uma decepção. Deus reúne esse povo, dá um propósito, uma missão. Mas Deus derrama poder do céu para cumprir esse propósito. Entenderam que a missão é de Deus, a obra é de Deus, nós somos apenas instrumentos disponíveis na mão do poderoso. Você não percebe que eu e você não somos nada? A única coisa que Deus está pedindo para nós aqui é refletir o seu caráter, é se submeter a Ele, porque Ele tem o controle da história. É fantástico isso. A finalização do Evangelho não depende do meu trabalho missionário. E aqui tem uma palavra que você deve abolir do seu vocabulário: trabalho missionário. Por que trabalho missionário? Porque quando eu penso em trabalho, eu penso em cansaço. Pelo amor de Deus. Eu tenho preguiça, trabalhar. Uma vez perguntaram para o Zeca Pagodinho, né?
qual foi a pior coisa que aconteceu na sua vida? Ele falou, trabalhar. É mais ou menos isso, trabalhar. Só que trabalho, além de cansativo, também trabalho também, entende-se que quem trabalha recebe o quê? Salário. Então quando você fala trabalho missionário, você está falando de coisa pesarosa. Mas também se você está falando de resultados. E aqui tem um problema. Eu fiz uma semana de evangelismo, eu dei estudo para fulano, eu dei estudo para isso, eu preguei o evangelho. Logo, eu mereço que essas pessoas, o quê? Se convertam. Porque eu trabalhei. Mas entenda que você não convence ninguém. Quem convence é o Espírito de Deus. Por isso que eu vou falar algo aqui, que é a primeira vez que eu digo. Para mim, alvo de batismo errado. Nesse sentido. O pastor tem que ter metas. E eu vou dizer qual é a meta do pastor. O mundo. John Wesley, quando foi proibido de pregar na sua paróquia, ele falou assim, fique tranquilo, porque a paróquia é o meu mundo. Todo pastor quer batizar todas as pessoas. Mas quem vai dar o resultado, quem vai convencer o coração da pessoa é quem? O Espírito de Deus. E o pastor, quando não alcança o alvo de batismo, pergunta como ele se sente. Frustrado, derrotado. Então fica a sugestão para qualquer administrador que está ouvindo aqui. É uma crítica construtiva. Os líderes, a igreja deve ser cobrada não pelos números, mas pelo envolvimento, pelo um treinamento, pelo um estudo. É isso que nós devemos ser cobrados, não por resultados. Não somos uma empresa. E deve ser nutrido no nosso coração alcançar toda a cidade, todo o mundo. Não é um X de pessoas para Jesus. Não existe limite para o evangelho. Você limita Deus quando você dá um X número de pessoas. E você trata as pessoas como números, não como colheita do Senhor. Não sei o que vai acontecer comigo, mas está dito. Muito bem. Falamos então que nos últimos dias Babilônia vai cair, porque a verdade será pregada com o poder de Deus. Voltando lá, a primeira mensagem angélica foi dada quando? 1844. E a segunda mensagem? Quando começou a ser dada? Logo em seguida. Porque logo em seguida o povo está falando verdades. Porém, todavia, entretanto, ela só vai cair quando Deus mandar poder do céu. E aí o povo vai iluminar a terra com a verdade. Pergunto, nesse momento, existe graça ainda? Sim. Na primeira mensagem, ainda existe graça. Jesus está intercedendo. Começou o juízo dos mortos, não dos vivos. Existe graça para quem está vivo. Na segunda mensagem, existe graça, porque no verso 4 do Apocalipse 18 diz assim, sai dela, povo meu. Deus está querendo reunir agora o seu povo. Babilônia tem o seu povo, mas Deus vai querer reunir agora. Lembra que Jesus fala, eu tenho ovelhas em outros apriscos. E aqui eu vou dizer algo para nós. Todo salvo, como que é? Nem todo salvo, como que é? Eu vou melhorar aqui. Nem todo remanescente é adventista, mas todo adventista, não é esse raciocínio. Nem todos, e nem todo adventista é remanescente. E todo, não é isso, não é isso. Deixa eu voltar ao pensamento, vamos melhorar. Remanescente quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os adventistas se encaixam nisso? Sim. Outras pessoas se encaixam nisso, sim ou não? Sim. Como assim, pastor? Eles não guardam o sábado, mas entenda que eles guardam a luz que eles têm. Entendeu? Então no céu nós encontraremos adventista, batista, presbiteriano, católicos e tantos outros. Não entende? Ok? Então entenda isso. Não digo assim, nós temos a verdade, nós somos o remanescente. Cuidado. Não, então, aí você falou tudo, irmã. Se alguém conhece uma luz e a rejeita, aí eu entendo que eu entendo que a pessoa não quer
não quero compromisso, né? Então assim, enquanto ela tem uma luz e vive aquela luz, eu acredito que ela vai ser julgada pelaquela luz. A partir do momento que ela tem um conhecimento de uma luz maior e a rejeita, ela vai se dever com Deus. Tá bom? Entende o que eu estou querendo dizer aqui, tá bom? Tá bem claro, né? Beleza. Então vamos lá, onde eu estava mesmo? Ah, tá. Então, a segunda mensagem angélica já começou a ser dada, e no seu ápice vai ser quando a chuva serôdia cair. Tá bom? Vamos para a terceira, para a gente finalizar. Capítulo 14, a partir do verso 9. Seguiu-se um outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, olha lá, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, isso é uma referência ao capítulo 13, daquele união, daqueles poderes, tá? Esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparadas sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E termina dizendo o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É uma mensagem enorme, porém vou tirar alguns pontos aqui, tá? Primeiro diz assim, é uma ameaça. A última mensagem é uma ameaça. Se alguém adorar a besta, agora vai receber também o cálice. Mas é de quem agora? A ira de Deus. A ira de Deus. Tá? E é um cálice sem mistura. É interessante, né? Sem mistura. Por quê? Mistura da misericórdia. Porque nas 7 trombetas, Deus derramou cálice também, mas com misericórdia. Porque as trombetas nada mais são para chamar a atenção do pecador para se converter. É isso. Agora, nas pragas, não tem misericórdia. Outra coisa importante aqui, a cólera de Deus. Eu quero que vocês agora ampliem a questão de cólera, juízo de Deus. Veja, as pragas que cairão sobre aqueles que não aceitaram o Senhor, que aceitaram viver nas suas convicções, vai receber então as punições. Mas eu quero que você perceba o seguinte: o povo vai receber as pragas, vão sofrer. Entenda, haverá sofrimento, haverá dor. Só que mesmo com dor, eles vão blasfemar, porque o coração deles já estão entregue, né? Já estão entregue ao prazer, o espírito já não trabalha. Eu quero que vocês entendam o seguinte: na terceira mensagem ainda existe graça. Ainda existe graça. Jesus está no santuário. Só que é o último convite para essa terra. É o último convite. Entenda que nessa última mensagem, nós, povo de Deus, estaremos fazendo grandes prodígios, porque onde abundar o pecado ou o engano, super vai abundar a graça e o poder divino. Entenda isso. Aqui haverá grandes milagres de Satanás, mas grandes prodígios de Deus. Quem for tomar decisão, não é porque ficou faltando informação. Não, vai ter a informação. Isso é bíblico, isso é adoração a Deus, é fidelidade a Deus, mesmo que custe a morte. Sabe por quê? No verso 13 é assim: então ouvi do céu, uma voz dizendo, escreve, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, se você, nesse período de pregação, for morto, interessante, Deus não está preocupado se você vai viver ou morrer. Ele está preocupado que se em vida você for fiel a Ele. E a gente fica pensando, eu vou fugir. Não, mas pode ser que você seja capturado. Né? Não, eu vou fugir. E eu sempre falo, esse negócio de fugir, querido, quem foge é quem está com medo. Em vez de fugir, refugie em Jesus. Não fique pensando, não, eu vou para o campo, agora eu vou fugir. Sabe que eu tenho que sair das grandes cidades? Claro, entendo que nós temos um período em que Deus já deixou claro que nós temos que sair das cidades. Em que momento? Decreto dominical. Até lá, querido, não temos instrução de obrigação de sair das cidades. Temos orientação. Se você tem condição de viver num lugar afastado, amém. Só que não fuja das cidades. Pelo contrário, pode morar no campo, mas trabalhe com os pecadores da cidade. Tem gente pensando só em você. Não, eu vou fugir com a minha família, eu vou me esconder. Mas a pregação do evangelho, pecador, e aí? Só que é para você?
E fica condenando quem está na cidade. O irmãozinho que está na cidade, às vezes não tem, paga um aluguel miserável, não consegue pagar. Será que vai fugir para o campo? Não tem condição. Então haverá um momento que Deus vai falar assim: eu agora estou com todos vocês e vou abençoar a saída de vocês das cidades. Em que momento? Decreto dominical. Fique tranquilo, Deus vai cuidar de você. E interessante, gente, Deus tem 1000 maneiras de proteger seus filhos. Mas Deus também tem propósitos que, se você for capturado e morto, como nós já lemos, fique em paz. Porque diz o seguinte, diz o Espírito, que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Ou seja, na manhã da ressurreição, querido, levantou, está tudo certo. Vai ser ressuscitado. Não fica com medo, querido. Não fique fugindo por medo, mas se refugie por amor em Cristo. Deus vai te proteger. No grande conflito não diz que as pessoas estarão saindo das cidades e aí as pessoas vão tentar matar, não é assim? Mas lembra que vai aparecer? Anjos poderosos. Louco, gente, vocês vão perder isso? Não. Tem que dar oportunidade para os anjos nos proteger, filho. Eu quero ver isso aí, entendeu? Então, não fique com medo, porque o cordeiro, aonde o cordeiro for, nós vamos. E ele é o pastor. Então não fique com medo, eu tenho que sair. Quanta gente me procura na internet, pastor, eu quero sair da cidade porque ela é promíscua. Eu falei, promíscua é teu coração, querido. Você pode se esconder dentro de um guarda-roupa, fechar a porta e lá você vai pecar, querido. Sempre a gente quer dar desculpa. Eu peco porque no meu trabalho é assim. Eu peco porque na minha cidade é sempre por causa dos outros, não é por causa do coração. Então veja, não precisa ter medo, Deus vai cuidar da sua igreja, tá bom? Então tá, voltando lá. Quando se fala de cólera, né, eu estava falando sobre o juízo. Haverá realmente sofrimento. Depois que fecha a porta, foi feito o convite, quem aceitou, aceitou, quem não aceitou, acontece que Jesus termina a intercessão no céu, o Espírito Santo sai dos ímpios. Em que sentido? Ele não trabalha mais. Porque qual é o trabalho do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Olha que interessante. Pecado, justiça e juízo. Pecado, que nós somos pecadores. Justiça, só a justiça de Cristo pode nos salvar. E juízo, porque temos um acerto de contas. Olha, é profético isso. O Espírito Santo então para de trabalhar. Por quê? Não adianta ele convencer alguém, porque quando ele for interceder por essa pessoa, Jesus já não está fazendo o seu trabalho. É o que acontece no capítulo 15, que enche de fumaça o santuário e ninguém pode acessar. Só que o Espírito Santo não é te retirado da terra, ele fica com os salvos, protegendo. E nessa hora que eu falei ontem, que nenhum salvo agora vai ser morto. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Esse salmo é profético, é na época das pragas. Olha que louco, né? Falo louco porque é muito poderoso. Muito bem. Agora entenda, a cólera de Deus, a justiça, a ira de Deus é algo necessário. Deus, por ser amor, ele precisa ser irado. E por ser irado, ele é amor. Nós ligamos ira de Deus com castigo, punição, maldade, ódio. Ira de Deus não é assim. Esqueça isso. Deus precisa se irar porque ele precisa manifestar amor pelos seus. Quer ver um exemplo? Se alguém invade a minha casa, maltrata a minha esposa, e eu chego em casa e vejo aquela cena, eu falo, não, tá tudo bem, eu te amo, meu querido, pode ir embora, vai lá, eu te amo, eu amei o meu inimigo. O que a minha esposa vai sentir? Mas cara, como assim? Não me ama? Rapaz, se alguém fizer isso e eu ver, eu despedaço a pessoa. Não sei se eu consigo, né? Mas eu vou tentar. Porque eu vou demonstrar amor pelos meus. Então, a ira de Deus, ela é necessária. Porque Deus mostra o quanto te ama. Porque a ira não é contra você, é contra o pecado. Ou o pecador que está te atingindo. Entende? É necessária a ira de Deus. Muito bem. Agora entenda, a cólera de Deus. O cálice. Jesus, ele entra no Getsemane. Ele chama 3 ali especiais para poder orar com ele. Fala, orem comigo. Meu coração está angustiado. Vai acontecer algo terrível. E ele dá alguns passos e ora. E qual é a oração dele? Pai, se possível, afasta o quê? Esse cálice. Pega a ideia aqui, irmãozinho. Mas ele acorda, ele levanta, os discípulos dormindo, ele conversa, orem comigo. Ele vai de novo, ora pela segunda vez. Pai, se possível, afasta esse cálice, mas que seja sempre feito o quê? A tua? Na terceira ele já não ora mais assim, porque ele já entendeu. Porque o silêncio de Deus é resposta.
Quando há um silêncio de Deus, entenda, é resposta. Pare de pedir. Pare de insistir. Silêncio de Deus é resposta. E Jesus entendeu. Agora veja, na cruz do Calvário, por amor a mim e porque Deus é um Deus justo e irado, Ele precisou esmagar, moer Jesus Cristo. Agora pega o detalhe. Quando Deus derrama a ira sobre Jesus, porque Ele é um Deus justo, Jesus não grita: Senhor, está doendo demais. Senhor, é muito sofrimento. Mas qual é a maior dor dele? Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz do Calvário, eu quero que vocês entendam isso. A ira de Deus, o juízo, é a separação total de um Criador, de um Deus com suas criaturas. Não estou dizendo que Jesus é criatura, mas imagine só, o Pai e o Filho, único pela eternidade, uníssono, e agora aquilo é rompido. Isso é causado pelo pecado, e isso é o grande sofrimento. Quer ver um exemplo? Todo mundo aqui um dia perdeu alguém querido, ou vai perder, e vai ficar um vazio aqui dentro. Aquela dor de vazio, de você nunca mais encontrar aquela pessoa, é pior do que cortar uma perna. É pior de um acidente, é terrível. Eu só de pensar que de repente eu vou ficar sem a minha filha, é algo que vai sair de mim. Então, quando os ímpios receberem a justiça, não é porque eles vão sofrer, queimar, não é esse o foco. É porque a sua criatura nunca mais terá contato com o seu Criador. Isso é juízo de Deus. Você está entendendo? Que vai além do sofrimento. E foi o que Jesus sentiu. Muito bem. Existem muitas curiosidades nesse texto, né? Sobre o tormento eterno, né? Tem um vídeo no canal que eu explico sobre isso. Porque é eterno enquanto dure, né? Aqui existe uma simbologia tremenda aqui, né? Deus vai dar vida eterna para os fiéis e morte eterna para os infiéis. Se vida é a plena consciência de sentimentos e razão, a morte é o pleno inverso. Não há sentimento, não há dor, não há consciência. Então, vida eterna, a pessoa vive consciente eternamente. Morte eterna, não tem consciência. Então é um tremendo engano dizer que Deus vai dar vida eterna na imortalidade para que eles conscientemente sofram um sentimento que eles não têm. Então aqui é uma linguagem totalmente simbólica, porque eles receberão o fogo do castigo, mas enquanto houver matéria, sofrerão, mas depois não existirão. Diz que a sua fumaça sobe, né? Isso aqui é um exemplo, é uma comparação das orações do santo, que são atendidas por Deus. Mas essa fumaça não será atendida por Deus. Eternamente não serão respondidas. Vocês estão entendendo o paradoxo? Então é uma ilusão dizer do tormento eterno, mas de uma aniquilação. Muito bem, avancei no tempo. Acredito que era isso que eu queria expor para vocês, mas eu vou concluir com 3 perguntinhas. Quantos entenderam que depois de uma decepção, houve um ajuntamento com uma missão e poder para cumprir uma missão no Novo Testamento? Quantos entenderam isso? Lá com Jesus. Quantos entenderam que agora, depois de uma decepção, dos apontamentos de 1854, Deus reúne o povo novamente, dá uma missão e dará poder para cumprir essa missão? Quantos entenderam? Quantos entenderam que existe o ID evangélico e o ID profético, e que nós, adventistas, além de pregar o ID evangélico, temos o ID profético como missão? Quantos entenderam? E a última perguntinha: quantos querem, pela graça de Deus, viver o propósito que Deus nos levantou? Quantos querem? Amém.